na aula passada, então, a gente terminou nessa parte aqui do nosso scrolling, a gente implementou o waypoints, tá? A gente já vai voltar a usar o waypoints daqui a pouco, mas nessa aula eu quero mostrar para você, então, a gente vai começar a estruturar a nossa segunda section aqui, tá? E eu quero mostrar para você, então, como a gente começa a trabalhar com grid. A gente já trabalhou com a grid do Bootstrap aqui, né? A gente já começou a trabalhar tal, mas a gente meio que fez só esse bloco aqui, tá? Agora, nessa segunda section, eu vou abrir aqui o nosso arquivo no Adobe XD. Olha só, a gente tem as 12 colunas e aí os nossos elementos agora eles estão bem alinhados à coluna. A gente tem vários elementos alinhados às colunas aqui, tá? Esse aqui começa nessa coluna, esse aqui começa bem rente aqui à borda, tá? Então a gente vai começar a trabalhar agora esse nosso layout respeitando as colunas um pouco mais do que foi nessa primeira section aqui, belezinha? Então vamos lá, vamos começar a estruturar essa segunda section aqui da nossa página Home, que vai ser a nossa parte de projetos aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá na nossa section, né? E cadê a section? Quanta coisa? Aqui. Beleza, essa aqui é a nossa segunda section, então essa aqui foi a nossa primeira section. Se você quiser, você pode vir aqui ó, no seu VS Code, apertar esse ícone de menos aqui, e ele vai fechar, né, fazer um collapse aqui, e aí fica mais fácil você visualizar o seu código da sua segunda section aqui, belezinha? Bom, eu vou passar um ID para ela também, só por precaução, talvez a gente use no futuro com algum JavaScript, então eu vou chamar JL Home Portfolio. Beleza. Na verdade, eu vou chamar de... eu estou fazendo uma pequena confusão, né? Que eu estou escrevendo as classes tudo em inglês, por questão de hábito, convenção, mas o nosso site é em português, né? Espero que não esteja ficando muito confuso aí para você, tá? Mas aqui eu vou chamar de... Eu vou deixar portfólio mesmo, tá? Qualquer coisa a gente troca lá no nosso menu de projetos para portfólio também. Vou trocar, vai, para ficar... Portfólio. Pronto, ficou mais intuitivo agora, né? Belezinha. Bom, continuando então. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é mais ou menos o que a gente fez na section da Home. Então a gente vai colocar aqui uma div, né? E ela vai ter uma class que a gente vai usar o Bootstrap Grid, né? Que a gente importou, que vai ser o nosso container. E aí, como ele não é blocado no centro, como ele é full wide, então vai ser o container flood, tá? Beleza, agora o que rola? Teve uma coisa que aconteceu na nossa section da Home aqui, que eu passei batido na nossa aula quando a gente foi fazer ela, e que agora não vai poder passar batido. Eu vou mostrar agora. Se a gente explorar aqui, ó, esse aqui é o nosso container flood da Home, tá vendo? O nosso bloco aqui, o nosso page wrapper, ó, ele vem até aqui e aí começa essa borda mais escura, certo? Tem um cinzinha mais claro aqui e a nossa borda mais escura. E o nosso container flood, ele tá dando uma margenzinha de 15 pixels ali, tá vendo? Na verdade é um padding, tá? Um padding right e um padding left. E o que acontece? Para ficar certinho, full wide não dá problema, porque aqui no nosso designer, ele encosta na borda. A coluna começa a contar a partir da borda, tá? Ao invés dela ter aqueles 15 pixels aqui para dentro, a coluna já começa na borda. E se a gente for olhar aqui inspecionar o nosso elemento, na hora que a gente vai olhar a coluna, aqui nem dá para ver porque está posicionado com offset ali, tá? Mas ela vai dar uma margenzinha, que seria essa margem verde que aparece aqui, né? Deixa eu simular aqui para você entender, vai, ao invés de ficar só falando. Então aqui a gente tem nosso container flood, eu vou colocar uma div row, né, seguindo o que o Bootstrap Grid exige da gente, que tem uma row, e aí eu vou colocar div class call sm1. Beleza. E agora eu vou colocar só uma palavrinha aqui para dar uma alturinha. E agora eu vou replicar 12 vezes, porque a gente tem 12 colunas, certo? Legal, agora sim vai dar para você visualizar o que eu estou querendo dizer, tá? Deixa eu arrumar aqui. Beleza, vou rolar até a nossa segunda section, vou inspecionar aqui, vou até a nossa container flood, tá vendo que ele está adicionando, deixa eu dar um zoom aqui, tá vendo que ele está adicionando aqui, ó, aquele padding verdezinho, e se eu olhar as colunas agora que tem dentro da nossa row, a primeira coluna aqui, ó, tá vendo que ela não começa encostada diretamente na nossa borda, ela tem um paddingzinho ali. Como que a gente faz para zerar isso?
não é recomendável a gente zerar em cada coluna, porque a gente quer manter, de acordo com o nosso design, esse espaçamento entre uma coluna e outra, certo? Para não ficar tudo colado. Tem como deixar tudo colado se você quiser no seu projeto? Tem. Para deixar tudo colado uma na outra, tem uma classe do próprio Bootstrap que você coloca na div de row, que chama NoGutters. Então o próprio Bootstrap Grid fornece o NoGutters pra gente, se você quiser que não tenha espaço algum entre uma coluna e outra. Tá vendo lá que agora não tem mais padding nas colunas? Mas a gente quer manter esses espaços, então a gente não vai usar o NoGutters, tá? A gente vai usar, então, a gente vai criar uma classe utilitária. E essa classe utilitária, ela vai chamar NoPadding, tá? Então eu venho aqui no final, tá? Logo depois de todas as minhas classes utilitárias, para ela poder sobrescrever tudo, e vou chamar ela de JL NoPadding, tá? E aí ela vai ser padding 0. Vou zerar todos os paddings e ela vai ter um important aqui, porque se ela não conseguir sobrescrever por questão de hierarquia, o important faz ela ser prioritária, independente de qualquer outra biblioteca que possa estar afetando aqui, o próprio Bootstrap, ou até se a gente escrever código daqui para baixo que fizesse isso aqui ser ignorado, o important sobrepõe. Então vai ser sempre isso aqui agora, né? Vai ter prioridade, digamos assim, beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer? Vou copiar aqui já. E ao invés de eu passar isso na nossa row, eu vou passar no container. Por que no container? Porque se você olhar aqui, ó, o container ele tem um paddingzinho aqui. Tá vendo lá? Então agora a gente zera o container. E fazendo isso, a gente mantém os espaçamentos, né, entre cada coluna, só que agora elas vão ficar coladinhas na borda. Vou salvar. Atualizei. E agora sim, tá vendo que o padding começa para fora ali, ó, da coluna, o primeiro padding, e o último também, mesma coisa, ele fica para fora, tá? E dessa forma a gente faz então com que cada coluna comece exatamente a partir da borda do container fluid, beleza? Bom, essa aula foi só para explicar isso mesmo, tá? Como a gente organiza essas colunas, e a partir da próxima aula, então, aí sim a gente vai começar a desenhar, a implementar, né, o nosso layout da Section 2, belezinha? Bom, então é isso, te vejo na próxima aula.